a pagar 800, patrimônio líquido, capital 10 mil, total do balanço, 10.850 reais. Aí você deve estar pensando, peraí, Roberto, você está dizendo que a empresa deve lucro ao sócio de 50 reais, sendo que ainda nem recebeu? Sim. Então, vamos esclarecer isso direito. Observe, a nossa empresa vendeu uma mercadoria. Então, a nossa empresa emitiu uma nota fiscal informando aqui uma mercadoria no valor de 150. Total da nota, 150. E isso aqui foi a prazo. Certo aí? E ao entregar a mercadoria, colheu aqui a assinatura do comprador. E falamos na aula de ontem de que, quando colhemos a assinatura do comprador, houve transferência de propriedade, então a venda está realizada. Certo? E a contabilidade fotografa fatos. Como? O fato que aconteceu aqui é que houve a saída de uma mercadoria, entrada de uma duplicata, portanto vendeu com lucro de 50, porque aqui, na sequência, nossa empresa, com esse aceite aqui, emitiu uma duplicata mercantil, onde você aprendeu que a primeira via fica com o comprador e a segunda via com o vendedor. Assim? Então, esse é o evento que aconteceu. Certo? Agora, com relação à sua preocupação de como está devendo lucro ao sócio, se ainda não recebeu, bom, aí você já deve estar preocupado na distribuição do lucro, que é outro assunto, né, que a gente ainda vai ter uma noção aqui durante o curso, mas que será estudado profundamente lá na contabilidade avançada. Certo? Aliás, já deixo aqui bem claro de que você faz uma faculdade de ciências contábeis, etc., e sai de lá, né, sem dominar o assunto dividendo, sem dominar os assuntos reservas de lucros, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria, nada disso. Veja, lá no nosso volume 7, estudamos o balanço patrimonial em quantos encontros, pessoal? 21 encontros. Então você estuda o balanço patrimonial num curso maior que esse aqui de contabilidade básica, certo? E em nenhum curso do país você estuda a contabilidade no nível de profundidade e detalhamento que a gente estuda aqui. A gente esgota o assunto reservas, dividendo, classificação, avaliação, né, de balanço e etc. Certo? Então lá a gente vai ter a oportunidade de estudar e treinar, calcular e estudar tudo sobre balanço. Mas veja só, você já vai entender a seguinte noção. Acompanhe esse raciocínio. Ó. Uma sociedade anônima, SA, ela funciona assim. Ela encerra um ano, chamamos esse período de exercício social, digamos 2000 Aqui no final do exercício, 31/12 ela apurou um lucro de 50, considerando essa empresa aqui. Só que esse lucro está incluído na duplicata a receber de 150. Certo aí? Bom, aí a questão é o seguinte. Entra em vigor o artigo 202 da Lei 6.404. Olha eu falando um pouco de lei aqui. Né? Não é hora de falar, mas já dá para você entender que há leis. Né? Por falar em leis, né? Aqueles que querem avançar nos estudos, etc., sempre verifica lá no YouTube que eu coloco um monte de aulas gratuitas lá. Tá? Recentemente saiu o concurso, teve o concurso do auditor do Tribunal de Contas da União, não teve? Muito bem. Né? Na véspera, na semana anterior, eu dei aqui um aulão, né? Como aulão, o próprio nome já diz, tem que ser bem rápido,
né? Não dá para falar de tudo, mas a gente procura falar só aquilo que pode cair na prova, né? E veja que, se você pegar a prova do TCU com o que eu dei lá, você vai ver que 90% do que caiu estava naquele aulão, certo aí? Então, veja, ali já é aplicar normas. Então, é um caso aqui, por exemplo, né? Aqui a lei diz o quê? Que a empresa tem, a SA tem um prazo de 60 dias da data da declaração do dividendo para pagar. E se não tiver condições, não vai se dar a pagar até o final do exercício. Vai ser o seguinte, quer dizer, o prazo máximo para distribuir esse lucro a título de dividendo aos acionistas. Por que dividendo? Porque numa sociedade anônima, o sócio não entra com o nome. Ele só comprou ações, não é isso? Então, eu não vou pegar o lucro e dividir, esse é para o João, este é para o José, porque eles não entraram com o nome. Agora, eu sei que emiti 2 ações, então esse lucro eu vou dividir por 2 ações para saber o quê? O valor do dividendo, dividido para essas ações, né? E o portador das ações recebe essa parte do lucro chamado dividendo. Então, veja que na contabilidade eu preciso saber o seguinte, ó, se o prazo máximo para pagar dividendo é até 31 de dezembro de X1, que é o ano seguinte, eu preciso saber se essa duplicata eu vou receber ao longo desse período. Se está previsto que o vencimento dessa duplicata está dentro do exercício seguinte, que é o prazo máximo para pagar o dividendo, então, nesse caso, eu vou transferir esse valor de lucro para uma conta chamada dividendo a pagar e procurar pagar após o recebimento dessa duplicata. Certo aí? Veja que isso aqui é um outro assunto. Lá, no item 6, você está falando de vender uma mercadoria a prazo. É isso que nós fotografamos. Este aqui é um outro assunto, que é o quê? Distribuir lucro, distribuir dividendo. Certo? Outra situação é essa aqui, quer ver? Veja, você já entendendo de reserva, quer ver como tudo tem lógica? Essa mesma situação aqui, chegou o final do exercício social de 2000X0, 31 de dezembro de X0. Apurou o lucro de 50. Esse lucro está incluído na duplicata a receber de 150. Pronto, conforme foi falado, eu já sei que o prazo máximo para pagar o dividendo é até o final do exercício social seguinte, portanto, até 31/12 de X1. Aí vamos supor que o vencimento dessa duplicata aqui seja após esse prazo. Ora, se é após o prazo máximo para pagar ou distribuir esse lucro a título de dividendo, então não vai dar para pagar. Então, nesse caso, eu vou guardar esse lucro. Guardar um lucro é criar uma reserva de lucro. Então, eu transfiro essa conta, via de regra, para uma conta chamada reserva de lucros a realizar. Certo? No valor de R$50, para que no futuro, quando receber aquela duplicata, possamos transferir dessa reserva para dividendo a pagar e pagar o acionista. Certo? Claro que eu estou dando só uma noção, isso aqui tem todo um procedimento de cálculo, etc., que se aprende lá no volume 7 da Contabilidade Geral Avançada, né? Posteriormente desse curso, você poderá fazer o curso avançado e aprender tudo isso. Certo aí? Mas estou só explicando para vocês que a contabilidade trabalha com fatos, não é isso? Com acontecimento. Cada evento é uma forma de registrar. Então, nós registramos a venda de mercadoria a prazo, que vendeu com lucro. Certo? Agora, quando lá na contabilidade avançada passarmos a estudar distribuição de dividendo, aí passaremos a estudar dividendo, reserva, tudo vinculado, tudo atrelado uma coisa na outra. Certo? Muito bem. Vamos lá, na sequência, então, exercício 7. Pagou a CAC a quantia que lhe devia. A CAC, a empresa estava devendo uma duplicata de 800. Então, a dívida chamada, então, estou aqui no exercício, no dia 7. Então, a duplicata a pagar zerou, né? Nós tínhamos essa duplicata para pagar, tá vendo? Pagamos, então, zerou. E caixa que tinha 2.500 pagou 800, diminuiu para 1.700. As demais contas continuam no patrimônio
mercadorias 4.900, instalações 2.500, móveis e utensílios 800, patrimônio líquido, capital de 10.000 e lucros de 50. Total do balanço. Tá faltando? Tá faltando aqui duplicatas a receber. Verdade. Duplicata a receber de 150. Pronto. Balanço fechou 10.050. Verdade. Eu esqueci de apagar aqui esse mais, tá? Então, sinal saiu de caixa e diminuiu a dívida. Tá ok? Obrigado. Vamos lá. Número 8. A parte mais interessante. Vendeu todo o ativo, exceto o caixa em dinheiro, por 7.000. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Cálculo do item 8. Observe. Recebeu quanto? 7.000. E ativos vendidos é exatamente o quê? Essa parte aqui, que dá um total de quanto? 8.350. Veja que vendeu com prejuízo de 1.350, certo? Então, é isso aqui que eu vou ter que demonstrar no balanço 8. Vamos lá. Caixa tinha 1.700, recebeu 7.000, aumentou para 8.700. Esses bens foram vendidos, ó, mercadorias, instalações, móveis, tecido, duplicados a receber. Então, estes zeraram. Não mais aparecerão. Certo aí? E vendeu com prejuízo. Prejuízo é a novidade. Onde é que eu apresento o prejuízo? Lembre-se, uma empresa é uma atividade de risco. Tanto pode ter lucro, como pode ter prejuízo. Portanto, prejuízo aparece aqui no patrimônio líquido. Agora, preste bastante atenção olhando para cá. O valor do prejuízo é 1.350, né? Quero que você preste atenção no sinal. Aumentou ou diminuiu o prejuízo? Aumentou. Então, aqui fora eu coloco o sinal de mais. Aumentou o prejuízo, não é isso? No entanto, os sócios que tinham investido 10.000 e tinham um lucro de 50, nesse momento teve um insucesso de 1.350. Então, a obrigação da empresa junto ao sócio diminuiu. Então, aqui dentro do PL, eu coloco um sinal de menos para o prejuízo. Certo? Então, o balanço fechou? Fechou. Total do ativo dá quanto? 8.700. E patrimônio líquido? 10.000 mais 50, menos 1.350, dá 8.700. Aí você deve estar perguntando assim, peraí, Roberto, mas não poderia desaparecer com esse lucro e apresentar só um prejuízo de 1.300? Não. Por quê? Porque a contabilidade fotografa evento. O evento que aconteceu aqui é que vendemos esses ativos aqui com prejuízo de 1.300. Certo aí? Poderia sim ter mais uma operação aqui, por exemplo, a operação 9, dizendo compensou lucros com prejuízo. Aí sim, você compensaria, né, desaparecendo lucros e apresentando só o saldo de prejuízo de 1.300. Mas seria uma outra operação, um outro evento. Entendido aí? Muito bem. Encerrado, então, o número 3, vamos para o número 4. Oi, pois não? A colega está perguntando, Roberto, poderia colocar só em parênteses
Ótima pergunta, certo? Eu disse que se coloca um sinal de menos aqui. Mas, em contabilidade, você pode substituir o sinal de menos colocando um parênteses no valor. Você está certo. Poderia não colocar esse menos e colocar o valor entre parênteses, que é outra forma de demonstrar a redução do valor. Entendido aí? Só não pode as duas coisas, porque menos com menos dá mais. Certo aí? Vamos lá. Na sequência, exercício 4. Descreva as operações que foram dando origem às situações patrimoniais adiante representadas e sinalize-as. Então, aqui no item A, você deve observar o balanço e descrever o que ocorreu. Certo? Então, aqui nós temos capital de 8 mil, então sinal de mais na conta capital. Caixa de 4 mil, terrenos 4 mil, então sinal de mais nessas contas, porque essa é a primeira operação. O que houve aí? Integralização do capital inicial, sendo em dinheiro 4 mil e em terrenos 4 mil reais. Certo aí? Muito bem. Então, repetindo. Coloque aí com as suas palavras. Sempre a primeira operação é integralização de capital ou investimento inicial por parte do sócio. Aí você vai descrever, né, quanto foi em dinheiro, quanto foi em outros bens. Então, neste caso, integralização do capital inicial de 8 mil, sendo em dinheiro 4 mil e em terrenos 4 mil. Agora vamos analisar do item A para o B. Observe que surgiu a conta mercadorias. Coloque um sinal de mais na conta mercadorias. Surgiu a conta fornecedores. Coloque um sinal de mais em fornecedores. O que houve aí mesmo? Certo. Compra de mercadorias a prazo no valor de R$2.000. Compra de mercadorias a prazo no valor de R$2.000. Seguindo para o item C. O que houve? Observe que a conta caixa, que tinha 4, aumentou para 5. Então, sinal de mais na conta caixa. A conta capital, que era de 8, passou para 9. Então, sinal de mais em capital. Sinalizaram aí? Sinal de mais em caixa, sinal de mais em capital. O que houve aí? Aqui, a frase-chave é única. Houve aumento de capital. Aí você vai dizer de que forma. Tá ok? Então, aqui houve uma alteração contratual, uma cláusula dizendo, neste ato, sócios aumento de capital, né? Então, aqui está, o que houve? Aumento de capital por meio da integralização de R$1.000 em dinheiro. Aí a colega fez a seguinte pergunta, poderia ser aporte de capital, Roberto? Não. Primeiro, essa frase aporte de capital não é uma frase contábil, geralmente é uma frase da administração, tá ok? Onde aporte de capital é um termo genérico, tudo que se refere à movimentação de dinheiro, usa-se o termo aporte de capital, tá ok? Aí eu tenho que descrever exatamente o que aconteceu. Aqui, sem dúvida, terá que ser sempre no sentido de que houve aumento de capital. Então, em contabilidade existe o quê? Capital inicial, aumento de capital ou redução de capital. Então, aqui houve aumento de capital. Ótima pergunta. Tá ok? Então, houve aumento de capital no valor de R$1.000, né? Aliás, aumento de capital por meio da integralização de R$1.000 em dinheiro. Item C, então, aumento de capital por meio da integralização de R$1.000 em dinheiro. Aí no item D de dado, observe que surgiu a conta veículos, então sinal de mais na conta veículos. E a conta caixa diminuiu de 5 para 4.500, sinal de menos em caixa. O que houve? Perfeito, comprou o veículo à vista no valor de 500. O fato de usar veículo já sabe que comprou para uso. Ou então você pode dizer, comprou automóvel para uso à vista. A seu critério aí. No item E, observe que a conta fornecedores diminuiu de 2.000 para 1.000. Então, sinal de menos em fornecedores aí. Colocou? E a conta caixa também diminuiu de 4.500 para 3.500. Então, sinal de menos na conta caixa aí. Sinalizou? O que houve?
E isso, né, a seu critério. Você pode dizer que pagou 50% lá da dívida com o fornecedor A, ou então pagou 50% da dívida do item B. Certo aí? Perfeito. Muito bem. Olhando aí para o item F, você vai perceber isso aqui, ó. Entrou dinheiro no caixa, então coloca um sinal de mais em caixa. Sinalizaram? Surgiu a conta cliente. Cliente é o mesmo que duplicata e receber, são sinônimos, lembra? Então, sinal de mais em clientes. Subentende que a venda total deu 2.500. Certo? E desapareceu a conta mercadorias. Então, onde é que estava mercadorias? Estava entre terreno e veículo, concorda? Então, entre terreno e veículo, um sinal de menos aí. E surgiu a conta lucro. Então, sinal de mais em lucro lá no PL. Repetindo, coloque um sinal de mais em caixa, um sinal de mais em clientes, um sinal de menos entre terrenos e veículos e um sinal de mais em lucro. O que houve? Certo! Cada um escreve à sua maneira, não é isso? Muito bem. Vendas de mercadorias no valor total de 2.500, sendo à vista 1.500, a prazo 1.000, com lucro de 500. Ou vendas de mercadorias no valor de 2.500, sendo à vista 1.500, a prazo 1.000, cujo preço de custo foi 2.000. A seu critério. Certo? Na sequência, página 22, exercício 5, diz o quê? O patrimônio de Marcela e Companhia Limitada, em 1º de agosto, pode ser apreciado pelo primeiro balanço a seguir. Nesse dia, ela realizou transações que produziram aumentos e diminuições do ativo passivo e do patrimônio líquido. Descreva as transações que podem ter dado origem a cada uma das 5 situações, ou seja, descreveu o que ocorreu, certo? Em primeiro lugar, nós temos aí, caixa tinha 3.000, recebeu 200, foi para 3.200. E equipamentos tinha 1.500, diminuiu 200, sobrando 1.300. O que houve aí no item A? Venda de equipamentos à vista no valor de 200. Venda de equipamentos à vista no valor de 200. Lá no item B, há um sinal de mais em mercadorias 1.000 reais. Há um sinal de mais no passivo de 1.000 reais. O que é que houve? Isso, compra de mercadorias a prazo no valor de 1.000 reais. Compra de mercadorias a prazo no valor de 1.000 reais. Lá no item C de casa, há um sinal de mais em caixa de 1.200. Há um sinal de menos em mercadorias de 800. E há um sinal de mais de 400 lá no patrimônio líquido. Esse PL mais aí é o quê, hein? Só pode ser lucro, porque envolveu mercadoria. Certinho? Então, o que houve? Certo! Cada um escreve à sua maneira. Mas está certo. Vendeu mercadorias à vista no valor de 1.200 com lucro de 400. Ou vendeu mercadorias à vista no valor de 1.200, cujo preço de custo foi 800. Fica subentendido aí o lucro de 400. Na sequência, letra D de dado. Caixa tem um sinal de menos 1.000. Passivo tem um sinal de menos 1.000. O que houve? Isso, você pode deduzir que pagou a dívida do item B. Pronto, já é uma resposta, né? Ou que pagou parte das dívidas com terceiros no valor de 1.000 reais. Na sequência, item E. Observe que há um sinal de mais em caixa 400, há um sinal de menos em mercadorias 500 e um sinal de menos no patrimônio líquido de 100. O que houve aí, esse menos no PL? Só pode ser o prejuízo. Então, o que houve? Isso! Vendas de mercadorias à vista no valor de 400, com prejuízo de 100. Ou vendas de mercadorias à vista no valor de 400, cujo preço de custo foi 500. Pronto, encerrado o exercício 5, vamos para
o número 6. Depois do intervalo. Certinho? Seguindo. Agora, correção do exercício de número 6, página 23. Observe que aqui eu apresentei um balanço final, que é este aqui, ó. Que é o número 4, já vou até deixar da forma que está aí. Caixa 2.000, mercadorias 1.000, terrenos 5.000, duplicatas a pagar 1.000, títulos a pagar 3.000 e no PL capital de 4.000 e o balanço está fechado 8.000. Então observe, esse balanço já existe, né? Mas ela é um balanço após 4 operações. A questão aqui é você descobrir essas 4 operações e ir levantando o balanço até chegar neste. Diz assim, ó. A CIA Priscila foi organizada em 1º de dezembro de 2000x1. O balanço abaixo foi preparado depois de realizadas 4 transações. Esse balanço abaixo aqui. Analise e prepare a lista das 4 transações que você julga terem ocorrido. Vou dar a oportunidade aqui do pessoal presencial aqui. Quem conseguiu? Quem conseguiu as 4 operações? Diga a sua primeiro, só a sua primeiro, depois eu dou oportunidade aos demais. Integralizou capital no valor de 4.000, número 1. 2. 2. Comprou mercadorias a prazo no valor de 1.000. 3. Comprou um terreno a prazo no valor de 5.000. E o 4. Pagou parte da dívida do terreno no valor de 2.000. Perfeito. Quem fez diferente do dela? Você pode falar. 1. Integralizou capital em dinheiro no valor de 2.000. 2. Aumentou o capital integralizando em terrenos R$3.000. 3. Comprou mais um terreno a prazo valor de 3.000? E o 4? Compra de mercadorias a prazo valor de 1.000. Então o número 2 aí é de 2.000, não é isso? Perfeito, tá. Quem fez diferente desses dois? O seu lá, por favor. Em dinheiro? Tá, então número 1, integralizou capital em dinheiro, 4.000. Número 2. Comprou mercadorias a prazo valor de 1.000. Igual dela, então. Quem fez diferente? Pode parar que você colou dela. Brincadeira, brincadeira. Alguém fez diferente? Por favor, seu. Integralizou capital de 4.000 em dinheiro. 2. Comprou o terreno no valor de 5.000 a prazo. Ah. Então 1.000 à vista e 4.000 a prazo. Número 2. Número 3. Comprou mercadorias a prazo, valor de 1.000. E o 4. Isso, pagou parte da dívida do terreno no valor de R$1.000. Perfeito. Criativo. Quem fez diferente desses 3? Mais ninguém? Tá bom, vamos colocar um então aqui. Integralização do capital inicial em dinheiro no valor de 2.000. Então, caixa aumentou 2.000 e o capital o mesmo valor. Totalizando
2.000. Número 2. Aumento de capital em terrenos no valor de 2.000. Então, surgiu terrenos aqui no valor de 2.000 e capital aumentou para 4.000. Caixa permanece 2.000, balanço está fechado, 4.000. 3. Compra de mercadorias a prazo no valor de 1.000. Então surgiu aqui a conta mercadorias, R$1.000, e ficou devendo duplicadas a pagar, R$1.000. Demais contas continuam no patrimônio. Caixa, 2.000. Terrenos, 2.000. Patrimônio líquido, capital, 4.000. Balanço fechou, total, 5.000. E, por último, compra de terreno a prazo no valor de 3.000. E aqui, então, aumentou a conta de terrenos e aumentou o título a pagar. Certinho? Pois não. Muito bem, né? Ela diz, não, estou gostando de contabilidade, porque contabilidade parece que dá dinheiro, ou lida com dinheiro, é verdade, né? Contabilidade é a ciência social da riqueza, né? E é fundamental para qualquer pessoa. E aí, veja só, a pergunta da colega é o seguinte, tudo bem, Roberto, você está falando que a gente investe na empresa e se chama integralização de capital. E se é para investir mais, se chama aumento de capital. E quando é que eu tiro dinheiro da empresa? Como é que eu tiro dinheiro da empresa? Chego lá e meto a mão no caixa? Não, né? Então, da empresa você pode retirar dinheiro de duas formas. Qual é? Fazer redução de capital, onde você faz o desinvestimento, retirando o dinheiro do que você investiu, mas isso é necessário fazer uma alteração contratual e registrar na junta comercial, para depois fazer essa retirada. Certo aí? É um ponto. Outro ponto, qual é? Distribuição de lucro. Tá? Então a empresa apura lucro e distribui aos sócios. Tá ok? Muito bem. Tem muita coisa para falar ao longo do curso de contabilidade geral avançada, por exemplo, né? Por exemplo, quer ver? Né? Nós temos leis, né? Só não são cumpridas nesse país. Tá ok? Então, por exemplo, né? Quantas e quantas vezes a gente via nos noticiários, né, de que achou 1.300.000 e poucos mil na mesa da Rosiana Sarney. Como é público, a gente pode estar falando, né? E o que nós, contadores, entendemos com esse dinheiro? Isso é caixa 2, né? Então, quando você entra no site do Tribunal Regional Eleitoral, a gente fica abismado de que, né, por que esses assaltantes ficam, né, assaltando a gente que não tem nada? Ele não pode descer ali o prédio e querer assaltar a gente,
Né? Por que não vai na casa dos políticos? Porque se os assaltantes forem inteligentes, eles vão entrar no site TRE e vai saber que todo político tem dinheiro guardado em casa. Já viram que cada um tem milhões de dinheiro em casa? Né? Não precisa nem citar nomes, mas tem político que declara que tem no cofre da casa dele mais de 10 milhões de reais. Já viram um negócio desse? Né? Como pode você sacar no banco 10 milhões e deixar no seu cofre? Né? Como tem que declarar, eles declaram. Não é isso? Mas será mesmo que tem? Porque se tiver, né, primeiro não deve ser inteligente, porque a inflação está dando 2 dígitos. Né? Por ano já está perdendo mais de 10%. Tudo isso não é suspeito? Né? Mas, enfim, voltando aí ao assunto, o que acontece? Né? Às vezes a gente está falando do rigor da lei aqui, e as pessoas ficam imaginando que o professor está mentindo. Será mesmo que existe essa lei? Então, por exemplo, nós temos o regulamento do imposto de renda, decreto 3.000, né, que regulamenta a lei do imposto de renda. Qual foi a primeira lei do imposto de renda? Decreto-lei 4.506 de 64, que entrou em vigor em 65, que ele vem sendo alterado. Certo? Aí uma série de leis vem alterando. Então, você tem dispositivo que diz o quê? Que é proibido aporte de capital entre pessoas ligadas que não seja de conta corrente para conta corrente. Aí, o que são pessoas ligadas? Tem regulamentação para tudo. Pessoas ligadas é entre a entidade e as pessoas de confiança da entidade. Se é uma empresa, é a empresa com seus sócios, administradores, advogados, economistas, administradores, advogados e contadores. Então, a empresa com seus sócios, quem mais? Advogados, né, administradores e contadores. E também as empresas em que ela participa do capital, as suas subsidiárias. Toda transação de aporte de capital, pagando ou recebendo, só pode ser de conta corrente para conta corrente. E veja que tem muito contador que nem sabe disso, recebe da empresa em dinheiro. Contador não pode receber da empresa em dinheiro. Tem que receber de conta corrente para conta corrente. Sabia disso? Tem lei para tudo. Né? E a entidade de partido político. Quem são as pessoas ligadas? Quem são as pessoas de confiança de um partido político? Os políticos. Isso quer dizer que a relação entre um partido político e os políticos jamais pode ser de em cash. Tem que ser de conta corrente para conta corrente. E se levar isso em consideração, todos os partidos políticos do Brasil descumprem. Todos os partidos políticos deveriam ser caçados. Né? Por quê? Interessante, né? Essa última eleição saiu até uma norma, né, dizendo que todo político tem que, né, fazer a contabilidade e prestar conta com o TRE e que toda operação tem que ser de conta corrente para conta corrente, como se fosse uma novidade, como se essa norma já não existisse. Ele já existe há muito tempo, só não era cumprido. Certo aí? Muito bem, mas isso a gente vai estudar ao longo, né, do curso da contabilidade avançada, porque a contabilidade avançada, né, é só aplicação de leis. Certo aí? Pois não. Só que, né, isso. Só que não é retirada de dinheiro da empresa. Prolabore é pagamento pelo serviço prestado do empresário. Mas tudo isso ainda vai ser falado nesse curso ainda, lá naquela parte de noções de direito. Não, aí seria o quê? Né? Diminuição de capital. É uma forma, tá? Exato. Aí você diz, a empresa pode emprestar para o sócio? Pode ou não pode? Pode. Né? Só que isso é contrato de mútuo. Nós, contadores, orientamos que não faça. Por quê? Porque tem que obedecer a 4 requisitos, quase impossíveis de serem cumpridos. Né? Qualquer auditor da Receita Federal vai conseguir, né, pegar um dos 4 itens e melar a operação e transformar a operação em crime. Por quê? O contrato de mútuo exige que primeiro tem que ter um contrato. Segundo, o dinheiro só tem que sair de conta corrente para conta corrente. Terceiro, tem que obrigatoriamente cobrar juro. E o juro
tem que ser a do mercado, não podendo variar em 10% nem para cima nem para baixo. E qual é o juro do mercado? Juro do Banco Central, a Selic. Certo aí? E mais do que isso, tem que comprovar de que quem emprestou estava em situação superavitária e que quem tomou estava em situação deficitária.